Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando aí o PET 5. E como o PET 5 de vocês, né, separou dessa vez, mudou um pouquinho a estrutura, ele, ele mesmo, né, já deixou separado lá semanas 1 e 2, semanas 3 e 4, então eu só resolvi realmente seguir essas orientações dele. Então no PET 5 nós teremos apenas duas aulas, uma referente às semanas 1 e 2 e outra referente às semanas 3 e 4. A primeira delas acontecendo aqui na primeira semana e a nossa segunda aula vai acontecer então na terceira semana referente ao PET 5. E o tema, né, do PET 5 então é a esfera. E o que é a esfera? A esfera, a gente consegue representar a esfera através desse desenho aqui, onde nós temos nesse desenho um centro, né, no caso é o meio ali da nossa esfera, o raio. O raio então é uma medida, né, do centro mesmo. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui, olha, do centro até uma de suas, vou falar assim, uma de suas beiradas, né? Então, essa medida aqui que eu coloquei em azul para vocês é o raio. Nós também temos o diâmetro da esfera. E assim como num círculo, o diâmetro da esfera também é igual ao dobro do raio que nós temos. Então, o dobro do raio. No caso da esfera, a gente geralmente coloca o raio como R maiúsculo. Mas se vocês escreverem também com R minúsculo, não tem problema não, tá? E ainda no PET de vocês, ele já destaca as fórmulas de área e volume da nossa esfera. Então, olha, exemplos de esfera são bolas de basquete, bolas de futebol, a Terra, o globo terrestre, ele se aproxima de um formato esférico. Então, a gente tem realmente tudo que seria, falar de uma forma bem simples assim, tudo que é redondo, a gente consegue realmente se aproximar de algo, né, redondo nesse sentido aí, a gente consegue se aproximar de uma esfera. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Vamos, então, né, pegar alguns exemplos para a gente poder resolver aqui. Olha, uma esfera tem 64 pi centímetros quadrados de área, enquanto devemos aumentar o raio para que sua área passe a ser 144 pi centímetros quadrados. Então, se a gente está falando de área, o primeiro passo, né, é entender que a fórmula da área da esfera é 4 pi raio ao quadrado. Então, é 4 pi raio ao quadrado. E a gente tem o seguinte, no caso dessa esfera aqui, a gente tem, então, primeiro, essa medida de área de 64 pi centímetros quadrados de área, e depois nós temos 144 pi centímetros quadrados. E como que a gente vai determinar isso? Eu preciso de determinar, então, o raio. O exercício, né, falou. O raio, então, a gente quer saber quanto que a gente vai aumentar o raio. Então, para a gente saber quanto que a gente vai aumentar o raio, a gente precisa de saber quanto mede o raio. Então, vamos determinar o raio tanto dessa primeira esfera com 64 pi centímetros de área, depois a gente determina o raio com a esfera medindo 144 pi centímetros de área, e depois realmente fazer a comparação entre os dois raios para saber quanto aumentou. Então, vamos fazer isso. O primeiro raio, ó, a primeira área é 64 pi igual a 4π vezes raio ao quadrado. Repara que os dois lados da igualdade têm o valor π. Nesse caso, eu não preciso de ficar colocando que o π é 3,14 ou o π é aproximado em 3, porque o próprio exercício, ele já deu o π como π, sabe? Ele não transformou o π num número decimal lá de casas infinitas. Não, ele só colocou o π como π. Então eu vou manter esse padrão. E como a gente tem π dos dois lados, eu consigo simplificar toda essa expressão aqui por π. Mas repara que no caso dos nossos coeficientes, que são o 64 e o 4, eu também consigo simplificar. Então vamos simplificar isso tudo por 4π. Toda essa nossa expressão aqui por 4π. 64 dividido por 4 dá 16. π dividido por π dá 1. Não preciso de colocar ele ali. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes π dividido por π dá 1. 1 vezes r ao quadrado vai dar r ao quadrado. E agora, para a gente resolver esse termo aqui, olha, r ao quadrado, vamos só escrever ele aqui, organizando a nossa equação, né? A nossa expressão aqui. E esse ao quadrado, eu passo ele para o outro lado aqui na forma inversa da nossa potência, que é a raiz quadrada.
Raiz quadrada de 16 é quanto? Raiz quadrada de 16 é 4. 4, a nossa unidade não está sendo centímetros, então é 4 centímetros. Christian, mas eu sei que quando a gente passa esse quadrado, né, passa a nossa potência em forma de raiz, a gente tem que colocar o mais ou menos aqui para poder ter duas respostas no finais. Realmente, duas respostas no final. Realmente, e seu raciocínio está correto. Porém, a gente está falando de unidades de medida. Então, olha, se eu falar que mede 4 centímetros, né, sendo positivo, ok. Mas e se eu falar que vale menos 4 centímetros? O raio medindo menos 4 centímetros fica estranho, né? Não tem como eu medir menos 4 centímetros. Então, não tem como eu colocar uma medida negativa aqui. Então, o nosso raio ele fica, no final aqui, valendo somente os 4 centímetros, positivos no caso. Então, nós já fizemos nós já descobrimos o raio no caso dessa primeira esfera de 64 pi centímetros quadrados de área. E agora, essa esfera que vale 144 pi centímetros quadrados. Qual que vai ser o raio dela? A gente vai fazer o mesmo raciocínio, olha. De novo, pi, a gente tem o pi dos dois lados da igualdade, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é dividir por pi. Porém, esse 4, olha, eu consigo simplificar também 144 por 4. Então, eu vou simplificar toda essa minha expressão por 4π de novo. Então, olha, 144π dividido por 4π dá 36. O π com π não dá 1, né? Então, não preciso nem de colocar ele. 4π por 4π dá 1 também. Então, 1 vezes r ao quadrado dá r ao quadrado. Escrevendo de novo, reorganizando aqui a nossa equação, nós vamos ter o raio ao quadrado igual a 36. E mais uma vez, se nós temos ali raio ao quadrado, significa que aquele ao quadrado eu posso passar em forma de raiz, né? Como a gente já viu, a gente vai ter que ter um valor positivo, porque eu estou falando de medidas. Então, não precisa nem de colocar aquele mais ou menos ali na frente, não, da nossa raiz. Então, o nosso raio raiz quadrada de 36 é 6 centímetros. Mas aí o exercício ele pediu para a gente descobrir, então, quanto a gente vai ter que aumentar o raio. Então, olha, como que a gente pode escrever a nossa resposta? Devemos aumentar o raio. Olha, se nós tínhamos um raio que valia 4 centímetros, depois o raio valia 6 centímetros. Então, ele aumentou em quanto? De 4 para 6, né? Aumentamos 2 centímetros. Então, essa é a nossa resposta aí do exercício 1, ok? Do nosso primeiro exemplo. No caso aqui, o exemplo 2, então, vamos só pegar aqui e passar um pouquinho para cima, que ficou longe aqui. No nosso exemplo 2, a questão é a seguinte. Uma esfera possui 36 pi centímetros quadrados de área. Qual é o volume dessa esfera? E, de novo, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que calcular, primeiro passo, utilizando a nossa fórmula de área, que é essa daqui. A área é igual a 4π vezes raio ao quadrado. Lembrando que nesse caso agora nós já temos o valor de 36π. Então eu vou colocar 36π igual. Vamos descobrir o raio primeiro, né, para depois a gente calcular o volume. Já que a única variável que nós temos no caso da esfera, tanto na área quanto no volume, é o raio. O π é uma constante, então o π sempre vale a mesma coisa, sempre, né? Então, nós vamos simplificar isso aqui de novo por 4π. Sempre que esse múltiplo aqui, no caso a área, for realmente múltiplo de 4, que sempre vai acontecer, vocês já podem simplificar aqui direto por 4, quando o exercício estiver pedindo para descobrir o valor do raio, tá? E aqui a gente vai ter o seguinte, então, olha, fazendo a divisão ali, nós vamos chegar no seguinte resultado. 9 igual a r ao quadrado. Organizando aqui a nossa equação, a gente vai ter r ao quadrado igual a 9, ou seja, r é igual a raiz quadrada de 9, que então a gente vai ter que o nosso raio ele mede 3 centímetros. Descobrimos então o raio. Ok, ótimo. E agora, o que a gente vai ter que fazer?
Eu vou ter que pegar, então, o valor desse raio e descobrir agora o volume. Como que eu vou fazer isso? Vamos voltar aqui à fórmula do volume, que estava lá no PET de vocês, que eu copiei, ó. É 4/3 de πr ao cubo. Então, vou anotar aqui, olha, o volume, né? Vamos anotar a nossa fórmula aqui. Volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então, nós temos essa nossa fórmula aqui, onde o nosso raio, a gente já sabe quanto vale. O raio vale 3, foi o que a gente descobriu ali. Então, eu vou somente substituir esses valores. Olha, o volume vai ser igual a 4/3 de π vezes o raio, que é 3, ao cubo. E a partir dessa expressão aqui, então, eu vou descobrir o valor do volume. Como o exercício já deixou o π aqui, olha, como π, eu vou manter. Não vou colocar o π valendo 3,14, não. Vou deixar o π como aquela letra ali mesmo, ó. Então, o volume é igual a 4/3 de π vezes 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 27. Então, o volume que nós temos é igual a 4/3. Só fazendo uma rápida simplificação aqui, olha. Como está tudo multiplicando mesmo, eu posso simplificar esse 3 com esse 27. Aqui vai dar 9, então. 4 vezes 9 é quanto? 4 vezes 9 dá 36 π. Como eu estou falando de volume, ele tem que ter a unidade de centímetros ao cubo. A nossa unidade estava tudo sendo em centímetros. Repeti a unidade de centímetros e coloquei aquele cubo ali para representar realmente a unidade de volume. Então, nós temos, olha, aqui, a nossa esfera, né, possui, então, um volume de 36 π centímetros cúbicos. Repare que a nossa área é de 36 π centímetros quadrados e o nosso volume é de 36 centímetros cúbicos. Então, os nossos coeficientes eles se mantiveram os mesmos. O que mudou mesmo foi a nossa unidade de medida, que uma é centímetros quadrados e a outra é centímetros cúbicos. Não acontece isso com frequência não, tá, gente? Só aconteceu no caso aqui quando a nossa esfera vale 3 centímetros de raio. E o nosso terceiro exemplo aqui é o seguinte. Deixa eu pegar e colocar ele um pouquinho mais para cima também, para a gente poder resolver. Ó, nosso terceiro exemplo. O volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. Se um balão esférico é inflado até que seu raio seja quadruplicado, então o volume é aumentado pelo fator. Olha, vamos só lembrar aqui da fórmula do volume de novo. O volume de uma esfera comum é igual a 4/3, né? Igual o exercício já deu, é 4/3 de πr ao cubo. Vou colocar o R com R maiúsculo aqui. Então, nós temos esse aqui, é o volume comum de uma esfera, certo? Se, então, o exercício está falando que o raio vai ser quadruplicado, ou seja, quadruplicado é multiplicado por 4, né? Dobro é vezes 2, o triplo é vezes 3. Quando eu quadruplico alguma coisa, então eu estou multiplicando por 4. Então, o que nós temos, a informação que nós temos, é que o nosso raio ele vai ser quadruplicado, ou seja, ele não vai ser só o raio, ele vai ser 4 vezes o raio. Então, o exercício ele quer descobrir quando o nosso raio for quadruplicado. O que vai acontecer? Então, se o nosso raio for realmente quadruplicado, só vou substituir ele aqui, olha. Deixa eu colocar aqui embaixo, então. O volume é igual a 4/3 de π. E aqui, quando a gente vai quadruplicar o nosso raio, seria algo como se eu fizesse aqui, olha, 4r ao cubo. Então, a parte importante desse exercício é isso daqui, olha. Se eu resolver esse termo, essa potência, eu consigo achar a minha resposta. Então, vamos só separar essa daqui para a gente resolver só esse termo. Porque é só isso que o exercício quer saber, enquanto que o volume vai ser aumentado. Então, olha, 4r ao cubo vai ser igual a quanto? R ao cubo a gente já vai ter mesmo, olha. Né? Então, R ao cubo vai ser o próprio valor R ao cubo. Agora, 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá o valor 64, não é? Então, 64R ao cubo. Ou seja, o volume vai ser aumentado pelo fator. Eu estou multiplicando quanto aqui, então? Pelo nosso valor do raio. O fator que vai aumentar o nosso volume, então, é o valor de 64. Ou seja, da alternativa C. Então, pessoal, é isso.
a gente vai ficando por aqui. Esses foram os nossos exercícios sobre esfera referente à primeira e segunda semana do PET 5. E aguardo vocês então daqui a 2 semanas, na semana 3, na nossa próxima aula. A palavra-chave de hoje vai ser esfera. Então me manda esfera lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença de hoje, da aula de hoje. E é isso. Até a próxima então, pessoal. Bons estudos. Tchau!